If not us, then who? Aqui é no início do Rio Amazonas e esses pontos, essas bolinhas escuras, são as comunidades indígenas e de ribeirinhos e quilombolas aqui no Baixo. São as que têm hoje grande incidência de grilagem, de apossamentos ilegítimos de terra. Então isso mostra que essa região é uma região toda sob tensão. Então ficou a cuidado, essa área ficou a cuidado do Exército. A base do Exército está aqui a 1.500 metros distante da comunidade. A vida se tornou, era muito difícil, né? Se você não sai daqui, eu vou ter que lhe dar a voz de prisão, você está na área militar. Então tudo que você está vendo aqui para dentro vai ser retirado. Está em área militar, próxima vez já vai ser para desmontar tudo ali. Coloque sua base de molho. Aí então o senhor vai sustentar nós, nossos filhos, vocês vão sustentar a gente? Vocês são notificados há 30 dias para sair do terreno. Eles ameaçavam, entravam armado no nosso quintal, porque nós não tínhamos direito. A vida realmente era muito difícil aqui. Nós passamos por um momento muito difícil. Que nós éramos invasor. Essa era uma das que mais eles diziam, que nós éramos invasor. Porque nós estávamos numa área dele. Aí essa era a nossa grande discussão, que a gente dizia para ele como era que nós éramos invasor, se nós estávamos primeiro do que eles. Somos amazonenses, conhecidos como caboclo, né, que somos nascidos aqui, né? Então somos considerados como comunidade tradicional. O nosso relacionamento é de muito carinho com a floresta. E está aí a floresta intacta. A gente só usa aquilo que é necessário. A natureza para nós é a coisa mais primordial que temos na nossa vida. Bom, atualmente o Exército tem pressionado a comunidade para que a comunidade aceite termos autoritários. O Exército tem restringido o acesso da comunidade à pesca, o acesso da comunidade à caça, principalmente, né? A Amazônia tem 590 milhões de hectares. As áreas mais conservadas são os hectares que estão em poder dos indígenas, dos quilombolas e dos ribeirinhos. Treinamos essas comunidades e elas produzem os mapas que representam seus territórios. Então você teve todo o patrimônio genético, todas as técnicas de conhecimentos tradicionais transportadas para os mapas. Esse aqui foi um mapa que nós produzimos, onde quem produziu esse mapa foram as próprias pessoas da comunidade. A escola, né? A escola. As comunidades. Aqui o cemitério, né, que a gente está falando. Isso. Que está bem perto da área da base, né? A gente desenhou um mapa da nossa comunidade e identificou as coisas que tinha dentro da comunidade. A questão do território, dos direitos territoriais, é fundamental para a consecução desse projeto. E esse é o substrato da ação política desses grupos. E aqui tem um mirante. Mas antes a gente não tinha nenhuma área, né? Exceto esses pedacinhos atrás. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui. É um dia histórico na vida da comunidade, não é mesmo? O que está acontecendo hoje aqui vai ficar na história, né? Isso aqui é um sonho realizado. Eu vou dizer, não sei nem como descrever a alegria que eu nesse dia que eu recebi a concessão na minha mão, entregue da mão do general, passando para a minha mão, porque praticamente foi tudo aceito, aquilo que a comunidade reivindicava, quanto a gente parecia ser assim, ó, uma formiguinha diante de um elefante. Eu acredito que agora nós poderemos ter um futuro bem melhor. Porque agora os horizontes, nós temos novos horizontes, né? Que nossos filhos tenham um futuro melhor, né?
um futuro mais brilhante, né? Que não venha passar por aquilo que nós passamos, né? A gente continua cultivando a nossa tradição, né? Vivendo aquela vida que sempre a gente viveu, né? E isso é muito bom.